A paz do Senhor seja com todas e todos os que pararam para ouvir esse vídeo, esse áudio. Eu quero falar muito brevemente a respeito desse propósito de oração que nós nos engajamos, né? Que tem uma iniciativa simples, mas violenta no mundo espiritual. Então, eu venho alertar vocês que se comprometeram a entrar nesse propósito. Não estejam de qualquer jeito. A gente que serve ao Senhor, que está na presença do Senhor, né? Com tudo isso que nós somos, nós não somos nada, nossas falhas, fraquezas, nós já temos uma militância suficiente na obra para saber que as coisas de Deus não se faz de qualquer jeito, né? A Bíblia diz que o maldito é aquele que faz a obra do Senhor desleixadamente. E quando a gente se propõe a orar pela nossa família, a gente está fazendo a obra do Senhor. Você orar pelo seu casamento é orar por um ministério. É uma vida que vai influenciar na sua vida enquanto você existir sobre a face da terra e que você vai influenciar na vida dele enquanto ele existir na face da terra também, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, daí já se vê que esse propósito não é nenhuma brincadeira, é muito sério. E existem pessoas envolvidas nessa corrente, né, de intercessão que está debaixo de julgos que precisam ser quebrados, julgos que foram passados, né, hereditariamente. Quem já é convertido há um tempo vai entender o que eu estou falando. A gente sabe que o inimigo, ele investe contra a vida das pessoas de diversas formas, e uma das é a forma hereditária. Então, nós estamos militando no mundo espiritual e existem forças que não querem de modo algum que a nossa vitória seja alcançada por nós, mas está derrotado no sangue de Jesus, que tem poder, porque a nossa vitória nós conquistamos na cruz. Na verdade, nós ganhamos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos deu, foi de graça, foi com amor, é nossa, ninguém vai tomar, aleluia. Mas o ladrão, né, que veio para roubar, matar e destruir, ele é territorialista e está fazendo resistência. Então a gente tem que ir para cima, tem que expulsar na autoridade do nome de Jesus com comprometimento. Quem se comprometeu a buscar o Senhor cada dia com um tema diferente, né? Conforme esse propósito, que eu creio é do Senhor, tem que estar em espírito e verdade. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomar a força com violência, aleluia. A força santa, a ousadia santa. Então nós temos que ir para cima. Temos que ir para cima. Ontem eu recebi a proposta de jejuar. A gente sabe que jejum não é qualquer movimento no mundo espiritual, né? Então, eu senti no coração de falar para as irmãs, né, principalmente as que já começaram comigo, que eu sei que já são convertidas, já têm a militância de propósitos e jejuns,
nós vamos ter, sim, momentos de jejum e oração juntos e em um só propósito, tá? Então, por exemplo, nosso primeiro jejum, creio eu, muito provavelmente será acerca de anulação de maldições, quebra, né? Jesus já nos deu a vitória na cruz do Calvário. O inferno que tem feito resistência está derrotado. E o nosso jejum vai marcar o território. Mas, para que possamos consagrar ao Senhor, né, com o jejum, aborrecer a nossa carne, eu quero lembrá-los, principalmente aqueles que ainda não são convertidos, talvez não entenda muita coisa, mas está desesperado, quer fazer parte de uma corrente de oração, porque não sabe mais o que fazer, está no lugar certo. Jesus é fiel para te dar a vitória. Mas é importante saber que para estar com Cristo, vamos abrindo mão de coisas que o afastam da gente. Então, nós que estamos nesse propósito, vamos procurar vigiar mais. Vamos procurar vigiar o que a gente põe diante dos nossos olhos. O salmista disse, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, vigiem. Vocês estão em guerra. Quem está em guerra não pode dormir no campo de batalha. Não descansa no campo de batalha. Vigie. Vigie as conversas. Vigiem para não cair em pecados da língua. Vigiem também. Vigiem os sentimentos que podem visitar os corações, né? A gente sabe que o inimigo investe, está derrotado no sangue de Jesus que tem poder. A gente tem que vigiar. Então, quando eu disser, amadas, vamos jejuar, todas em um só propósito. Vamos jejuar para que o espírito que tem atuado em tal área bata a retirada imediatamente para nunca mais voltar. E a bênção do Senhor repouse sobre as nossas vidas. Nós estaremos alimentadas espiritualmente para isso. Estaremos de pé, firmes. Então é bom nós vigiarmos em tudo. Tudo. Nas nossas palavras. Temos que vigiar. Palavras torpes. Temos que vigiar também. Não combina com um morador da cidade santa falar palavras que não honram ao Senhor, né? E nós que militamos na fé, nós que não bebemos álcool, para a glória de Deus, não nos prostituímos, não roubamos, enfim, nenhum desses pecados esdrúxulos, né? Mas muitos que não são da fé também não cometem. Então, o que de fato nos diferencia deles não pode ser apenas isso. Tem que ser uma vida irrepreensível, vocabulário irrepreensível, uma postura tão íntegra que irrite os ímpios, tão íntegra perante o Senhor que o ímpio se incomode com a santidade, né, da sua vida que você escolheu militar. É isso que nós devemos ser e fazer para a glória de Deus. Nosso tema da oração de hoje é um tema muito lindo que eu amo, e é sobre o dom
do discernimento de espíritos. Eu amo esse tema, para a glória de Deus. Tenho uma experiência pessoal com esse tema que eu amo, né? Eu creio, diz respeito ao dom do Senhor. Então, nós continuamos dentro da seara de petições em prol do caráter espiritual dos nossos maridos e esposas. E eu quero convocar vocês que estão participando dessa corrente de intercessão perante o Senhor, né? Dessa oração diária de concordância. Eu quero convocar vocês a se consertarem, a se consagrarem, a se alinharem mais e mais com os propósitos de Deus. O mundo espiritual não é assunto para menino, não é brincadeira. O mundo espiritual é real e quem se posicionou tem que estar de pé, tem que estar firme, tem que estar preparado. Então, meditem mais na palavra do Senhor, as orações que são compartilhadas para que possa haver oração de concordância. Procurem ter reverência diante de Deus quando colocar oração. Se de repente não tiver tirado um momento específico para o Senhor, que é o ideal, mas se de repente você estiver ouvindo em espírito de oração, esteja de fato em espírito de oração. Tenha reverência. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos seres humanos e há uma tendência natural ao desleixo. Há um tempo atrás eu fazia cultos domésticos com uma amada vizinha que já mora agora lá em Feira de Santana e ela ainda engatinhando na fé, teve uma situação muito aparentemente boba, né, que diz respeito a celular. Ela foi mexer e eu chamei a atenção dela, disse, não, nós estamos cultuando ao Senhor, não. As coisas de Deus são com ordem, tem que ter reverência. Eu disse a ela, tem que ter reverência. Então, eu não estou vendo, o pastor não está vendo, mas Deus, que é o principal, o mais importante, está vendo. Então, tenhamos reverência. É momento de falar com Deus, vamos falar com Deus com reverência, né? Vamos procurar nos acertar, reverenciá-lo para que ele venha em nosso socorro e atenda as nossas petições. E acerca do dom de discernimento, eu já separei 3 versículos muito forte. E eu estava pensando assim, né, na possibilidade de gravar um vídeo só falando sobre esse dom de discernimento. Glória a Deus. Quanto à minha experiência pessoal, todos nós que militamos na fé sabemos da importância grandiosa que o dom de discernimento tem na vida do crente, daquele que milita a fé em Cristo. É imprescindível, é indispensável. Louvado seja o Senhor. Então, eu acredito que eu faço um vídeo falando a respeito, mas nesse primeiro momento eu queria informar que vamos ter momentos de jejum entre nós, né? Faremos o jejum da concordância, com a oração da concordância, por um só propósito, né? Que pode ser, muito provavelmente, quebra de maldições. Não sei, vou falar com o Senhor e aquilo que o Senhor tocar
ministrar, eu creio que Ele vai ministrar, a gente faz. Mas estejam preparadas, né? Foi me proposto essa ideia de eu jejuar e hoje eu estava pensando por que não. Mas primeiro vamos nos consagrar, tá? Vamos nos consagrar. Procura evitar tudo que não honra a Deus, para que a gente possa ir embora descansadamente no Salmo 40, a gente possa então viver o Salmo 70, né? Que é o Salmo do Senhor se apressar para vir ao nosso socorro, ao nosso encontro. Eu sei que tem gente nessa corrente que não pode mais esperar. Tamanha angústia, tamanho os dilemas que tem vivenciado, né? Até mesmo dentro de casa. Então, vamos nos consertar com o Senhor para no dia que eu disser, amados, amadas, vamos jejuar de tal hora até tal hora. Estarmos preparados, fazermos com honra ao Senhor, não desleixadamente, não de qualquer jeito, né? Um dia antes eu vou avisar para que a gente já ore, apresentando ao Senhor, para que todos consigam começar na hora certa, encerrar na hora certa. Tá bom? Mas até lá, vamos nos consagrando mais em termos de diligência, busca, oração, meditação da palavra. O jejum é um alimento mais sólido, né? Como diria o apóstolo Paulo. Não é para menino na fé. Aí é eu que estou dizendo. Mas de fato, é para quem já tem uma certa maturidade espiritual. Inclusive, um dos versículos que nós usaremos como inspiração para orar amanhã fala sobre isso, né? Quando ele trata da questão dos dons espirituais. Mas aí é assunto para amanhã, tá? Era isso que eu queria falar. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.